Olá, sou a professora Angélica Góes Morales, aqui líder do grupo de pesquisa em gestão e educação ambiental PGEA, e moderando a Sala Verde REAP, que é a rede de educação ambiental da Paulista, aqui na região oeste paulista, e atuo na Unesp, do campus Tupã. Bom, o meu título da palestra está relacionado a esse tema, educação ambiental no processo de gestão. E quando a gente traz a questão da gestão ambiental, nós sabemos o quanto a gestão ambiental marcada pela degradação socioambiental tem sido muito reforçada nas últimas décadas, especialmente, né? Emergindo da própria necessidade do ser humano de organizar melhor essas diversas formas de se relacionar com o ambiente. Então, nesse sentido, a gestão ambiental tende a ser uma das mediadoras na reconstrução das relações de repropriação do mundo, o que implica também ações coletivas, acompanhadas no discurso político em torno das questões socioambientais. E nessa reflexão, a questão ambiental tem ganhado muito destaque também, muito espaço no ambiente empresarial, principalmente por meio da gestão ambiental, que vai possibilitar que as organizações assumam ou exerçam sua responsabilidade socioambiental nos negócios, né, até para se manter-se competitiva nesse contexto atual. E nesse encaminhamento, as empresas acabam assumindo sua responsabilidade socioambiental, né? E é interessante porque cada vez mais a gente vê essa preocupação com a questão ambiental no processo de gestão e, ao mesmo tempo, a necessidade de integrar os planos ambientais nos processos operacionais da empresa, o emprego da informação e da própria educação para melhorar a compreensão dos problemas ambientais, que cada vez mais são complexos, né? E bem como todo o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que minimizam os impactos que, que esses impactos negativos, né, que a gente exerce sobre o ambiente. Então, diante disso, a gente tem aí, nesse contexto, a educação ambiental, né, no processo de gestão, que pode ser vista como um dos processos do desenvolvimento responsável pelas estruturas políticas de conhecimento, pela mudança de mentalidades. Então, tudo isso que a gente vem acompanhando, né, bem como pela formação até de novas identidades. Então, a gente traz aí a educação ambiental, né, nessa perspectiva no qual o Dias traz sobre isso, mas também a própria Política Nacional de Educação Ambiental vai falar sobre isso, né, como também é destacado nessa política, no qual a educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas ambientais, né? É um processo, como a gente sabe muito bem, e que a gente tem que se tornar aptos para poder realmente agir e resolver problemas, né? Então, a atenção à educação ambiental também se justifica aí devido às implantações das práticas próprias da educação empresarial, motivadas pelas exigências de licenciamento, selos de certificação, o próprio marketing, a imagem ambiental. Então, quando a gente vê a educação ambiental no cenário empresarial, nesse contexto, a gente sabe o quanto que também o gerenciamento ambiental convocam as empresas para incorporarem a dimensão socioambiental e se tornarem aptos a agir e resolver problemas, né? Acredito que seja nesse sentido aí que a educação ambiental no setor, no segmento empresarial, venha atuar, né, cada vez mais, tá? Contribuindo para essa possível estabilidade.
Aí tem a lei federal, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, que diz novamente processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E a educação ambiental, ela pode atuar tanto no espaço formal, né, em ambiente escolar, como educação ambiental não formal e educação ambiental informal. E a não formal, do qual a gente vai falar um pouquinho mais nesse momento, ao trazer a questão das empresas, né? Até na própria Política Nacional de Educação Ambiental, ela deixa bem claro, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando tanto a melhoria ou controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Então, as empresas está aí, latente, né? Obviamente, vale evidenciar que a educação ambiental é marcada por várias influências de diversas visões e concepções que são provenientes de vários marcos educativos, né, ou nas grandes conferências internacionais, como a de Estocolmo, 72, a de Belgrado, Tbilisi, Moscou, entre tantos outros que marcam um movimento dinâmico de origem e legitimação da educação ambiental no mundo, de forma geral, mas também no Brasil, né, pelas políticas públicas e conquistas que nós tivemos enquanto marco legal. Diante disso, a gente vê aí que as estratégias da educação ambiental, de forma geral, é no sentido de que a educação ambiental ela busca sensibilizar e desenvolver, principalmente aos indivíduos, conhecimentos, compreensão e também motivação para que eles possam adquirir valores, atitudes, mentalidades para que sejam necessárias, e que são necessárias, obviamente, para lidar com os problemas ambientais que cada vez são mais complexos e encontrar possíveis soluções sustentáveis, né? Então, a educação ambiental tem um caminho do qual a gente busca promover esses passos de formação para que adquira esses conhecimentos, compreensão, motivação, para a partir daí, né, adquirir essas mentalidades para resolver também esses problemas, tá? E é isso, né? Agir dentro das problemáticas da realidade aí postas. E aí a educação ambiental empresarial, cada vez mais sendo reforçada nos processos de gestão, né? Principalmente aí não só com publicação da Política Nacional de Educação Ambiental, que foi de 99, mas a gente também tem um documento legal, obviamente, muito importante, que é enfatizar a educação ambiental não formal, mas aí a gente também tem outros eventos que contribuíram para a educação ambiental empresarial, né? E mesmo que a gente observa que no ambiente empresarial vem crescendo as iniciativas ambientais, torna mais difícil também a inserção da educação ambiental de forma continuada, pois ainda é fragmentada por setores, departamentos e até especializações, né? Como alguns autores, como Pedrini, vai trazer isso. Aqui a gente tem um livro da Valéria e da Terezinha, que também trabalha com educação ambiental empresarial, o próprio Pedrini, que eu comentei aqui, do livro. Então, a educação ambiental, ela vai se apoiar nos documentos, tanto da política, como a gente vem falando aqui, tanto do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que foi um documento também da Rio 92, como Carta da Terra, e cada vez mais se busca elaborar um planejamento de educação ambiental integrado a um plano global da empresa, né, partindo de um diagnóstico institucional. Deixa eu só ver aqui se ainda está gravando. Aí, tá ok. Então, nesse sentido, a gente vê que quando se fala em educação ambiental empresarial, é importante que
tenha-se um diagnóstico institucional para, a partir daí, elaborar um planejamento mais integrado da educação ambiental ao que se tem já na empresa, né? E a gente observa que nas empresas em si, a educação ambiental ela está no processo de gestão, principalmente em questões que estão envolvendo produtos, qualidade de serviço, qualidade de produto, mas também relacionado muito à ISO 14001, né, ao sistema de gestão ambiental, principalmente aos processos de implantação do SGA, como uma proposta mais concreta, assim, que a gente vê do setor empresarial, né, que vem diferenciando um pouquinho e fazendo com que as empresas estejam mais engajadas. Então, por que fazer educação ambiental nesse processo das empresas? Porque a gente vê que propicia a melhoria das condições de vida e de trabalho do público interno e externo da empresa, acaba dando condições de transformação da realidade, para que essas pessoas ampliem, né, as suas visões, contribui também para o desenvolvimento do senso de responsabilidade individual e coletiva por meio da participação mais ativa, né, dos colaboradores na prevenção e soluções de problemas socioambientais. Então, alguns itens aí que a gente poderia dizer, né, em relação da importância da educação ambiental. E o que tem sido feito? Como eu falei para vocês, já da ISO 14001, a gente observa que a educação ambiental vem entrando, né, é inserida, muitas vezes, por meio do SGA, do Sistema de Gestão Ambiental, seja por meio de programas, por meio de práticas ambientais. Uma delas, que a gente vê muito em pesquisas que a gente vem realizando, são programas voltados a colaboradores que realizam o processo ou serviço na organização. Então, tendo comunicação, uma boa comunicação ambiental interna, além de treinamentos que promovem, de alguma forma, a discussão da educação ambiental no ambiente empresarial. Então, desde comunicação, marketing, relações públicas, atividades educativas, conteúdos associados a saneamento, ou inserido como práticas ambientais ou programas, como eu coloquei, além de demandas internas que podem solicitar, como a própria questão de licenciamento ambiental, parcerias com ONGs, entre outros, tá? Mas é interessante dizer também que tem alguns estudos, por exemplo, como o Jabur, né, que a gente estava até estudando no grupo de pesquisa, que ele traz que a maturidade ambiental da empresa se dá conforme a sua evolução na gestão ambiental, né? Então, mas para isso ocorrer, se faz necessário, e é muito importante, a formação ambiental desses profissionais, desses colaboradores, né? Então, a maturidade ambiental diz respeito ao quê? Aos processos produtivos e produtos mais ambientalmente adequados, ou ainda fomentado por meio de práticas organizacionais, práticas ambientais operacionais, práticas comunicativas ambientais. Então, na verdade, a educação ambiental ela deve permear todo o processo de gestão, né? E que leve a uma formação socioambiental. Tentemos imaginar, então, uma situação, né? Vamos tentar aí. Uma reunião de construção de um escopo de um projeto. Então, essa é a situação dada. E aí alguém coloca, né, na reunião, vamos lançar um novo produto? Já pensamos em como minimizar os impactos ambientais aos níveis aceitáveis? Podemos desenvolver pequenos fornecedores, locais para as embalagens, outra pessoa diz, gerando assim emprego na localidade. E aí uma outra pessoa, durante a reunião, vai colocar o seguinte, podemos inclusive engajar outros fornecedores mais estruturados e o terceiro setor. Então, né, diante de uma situação como essa, de uma reunião de construção de um escopo de um projeto, vão surgindo aí questões, reflexões que abarcam várias dimensões sociais, culturais, a questão de pensar na fome. Esses são os 8 objetivos do milênio, né? Os ODMs. Não sei se vocês lembram dele, do ano de 2000. E aqui, pensando nesse escopo aqui sendo discutido, né, entre eles na reunião, vocês podem verificar que esses objetivos, de alguma forma, são contemplados, alguns deles, né?
Então, por exemplo, o outro colocou assim, não só os fornecedores do terceiro setor, mas também o público interno interessado, quem sabe integrando com as nossas ações de alfabetização. Então, é apenas uma situação para a gente poder verificar, né, o quanto que a questão ambiental, ela perpassa a gestão de forma geral, e o quanto que ela está interligada totalmente com outras dimensões, como o exemplo dado aqui, que são as dimensões dos ODMs, de 2000, né, e que hoje nós falamos muito nos ODSs. Então, eu peguei só o exemplo dos ODMs colocando numa situação. E que a gente poderia fazer também pensando nos ODSs, né? 17 objetivos. Lembrando que os ODS também, eles são resultados da própria Agenda 21, dos próprios ODMs, os 8 objetivos que eu acabei de colocar, dos eventos, as grandes conferências como a Rio mais 10, a Rio mais 20, né? A própria Agenda 21 é da Rio 92, então tudo isso fez com que também nós chegássemos aí, desmembrasse aos ODS que é a Agenda 2030, né, atual, tá? Que são contemplados aí os 17 objetivos voltados ao meio sustentável. Então, quando você pensa numa gestão e no qual a educação ambiental possa perpassar essa gestão, é interessante também que a gente possa verificar, né, é, do quanto esses ODS também perpassam situações de gestão e do qual a educação ambiental ela pode contribuir nessa promoção, nesse fomento, né, de formação socioambiental, tá? E aí, quando a gente fala em gestão, né, a gente vê que os fundamentos de excelência que expressam conceitos que são reconhecidos em práticas encontradas em organizações líderes, como modelo de gestão, entram essas características, né? Ter uma visão sistêmica, aprendizado organizacional, ter proatividade, inovação, liderança e constância de propósito, visão de futuro, foco no cliente no mercado, responsabilidade social, gestão baseada em fatos, valorização das pessoas, abordagem por processos e orientação para resultados. E que a gente vê cada vez mais a necessidade de criação de um contexto que favoreça o desenvolvimento de uma cultura para a sustentabilidade, né? Olha os ODS aí que a gente está colocando, todo esse movimento de agendas pensando na sustentabilidade. Então, há necessidade da criação de uma consciência que trabalhe com a cultura da sustentabilidade. E nesse modelo de gestão, cada vez mais é necessário uma educação ambiental empresarial, tá? E nessa perspectiva, quando a gente fala em gestão ambiental, até tem um ciclo do PDCA, né, que traz a questão do PDCA, né, planejar, executar, avaliar, agir, melhorar e assim por diante. A educação ambiental, embora esteja muito aqui nessa fase do fazer, no sentido de formação, de educar, treinar, ela está em em todas essas dimensões, essas 4 fases, né, do ciclo do PDCA, em especial aqui, obviamente, mas ela perpassa todos. Então, cada vez mais a educação ambiental está sendo chamada nesse sentido, tá? Até, voltando aqui ainda, até quando eu trouxe o livro da Terezinha e da Valéria Casale, de Educação Ambiental Empresarial, no livro delas, elas colocam o seguinte, né? Que diante de tais iniciativas corporativas, a, a Casale e Lindino constataram que quando um programa de educação ambiental é internalizado no âmbito da governança empresarial, ela é capaz ainda de gerar empoderamento, no sentido de compreensão, sinergia como estratégia de ação, reciprocidade no que tange ao envolvimento de toda a estrutura organizacional e enraizamento do processo de implantação da educação ambiental em todo o ambiente empresarial, tá? No sentido de pertencimento como um dos grandes ganhos da educação ambiental. Além de ter também gerado essência, né, no sentido da educação ambiental estar nas ações dos colaboradores, como também contextura, no qual o grande desafio da empresa certificar que a educação ambiental está, de alguma maneira, entrelaçada
entre todas as partes do todo, né? Então, a educação ambiental, estando como um eixo estratégico da empresa, ela pode contribuir com toda essa integração com outras políticas da própria empresa, tá? Mas nós sabemos também que a educação ambiental no meio empresarial ainda possui dificuldades, principalmente na sua implantação, tá? Então, eu gostaria de trazer agora aqui, né, essa parte da palestra até o final, algumas experiências que nós tivemos enquanto pesquisas na educação ambiental, né, dentro do meio empresarial, e aí eu gostaria de relatar aqui alguns resultados de pesquisas, né? A primeira pesquisa, trazendo para vocês, teve como objetivo analisar a inserção da educação ambiental em uma agroindústria do município interior oeste paulista, com foco nos aspectos da estrutura organizacional e nos benefícios dessa inserção. Essa é uma pesquisa fruto de um mestrado, de uma aluna que eu orientei, da Carla, e o método que ela usou foi o estudo de caso, né, numa agroindústria, um sistema que tem a certificação do Sistema de Gestão Ambiental, a ISO 14001, e ela usou como técnica entrevistas com 10 profissionais que atuam no sistema de gestão ambiental. Então, a gente tinha aí, dentro desses 10 profissionais, né, encarregados de qualidade, analista administrativo, que era o secretário do SGA, o gestor ambiental, representante ambiental, líder do grupo, líder de grupos que eles tinham nessa empresa, vários líderes de grupos, que eram, olha só, formação, ou cargo, né, perdão, cargo do colaborador, setor de TI financeiro, segurança de trabalho. Então, os líderes de grupo, eles tinham diversos cargos aqui, tá? E como resultado dessa pesquisa, perdão, que era analisar a inserção da educação ambiental numa agroindústria com foco no aspecto da estrutura organizacional e dos benefícios dessa inserção, nós tivemos aí duas categorias de análise. A estrutura organizacional, né, que apresentou uma coordenação intradepartamental, então há sim uma coordenação entre os departamentos, porém, não há um departamento específico responsável pela área ambiental. Então, tem um sistema corporativo, um grupo que trata essas responsabilidades ambientais, como mostramos a vocês, né? Cada um ali vinculado aqui à atuação do SGA, então os 10 profissionais que atuam mais diretamente, mas que são departamentos distintos também. Então, é interdepartamental. Em relação aos benefícios gerados por meio da educação ambiental, o que se observou é que nessa agroindústria especial há práticas socioeducativas ambientais e possui sim alguns grupos de trabalhos ambientais que desenvolvem alguns programas, tá? Então, nessa agroindústria tem alguns programas de educação ambiental, até que traz comunidade externa para dentro da agroindústria, e também programas internos para os próprios colaboradores. Mas, ao mesmo tempo, a gente observou que a educação ambiental é um tanto periférica, tá? E bastante pontual, né? Em dias da semana de meio ambiente, em momentos específicos também há ações nesse sentido, mas que ainda está muito relacionadas às práticas de gestão ambiental, tá? Lógico que há os benefícios são financeiros e também não financeiros, no qual eles colocam que a comunidade está bastante inserida desses processos de gestão e educação. Isso favorece também para a empresa, no sentido da comunidade, estar próxima, né, das ações e, ao mesmo tempo, conhecendo mais os produtos gerados por aquela indústria e também a sua atuação na região. Essa foi uma das pesquisas. Outra pesquisa que eu queria colocar para vocês é a formação dos profissionais que atuam com educação ambiental nos órgãos públicos do extremo oeste paulista. Então, nós fizemos uma pesquisa aqui para analisar a formação e educação ambiental dos profissionais responsáveis pela área de gestão e educação ambiental nos órgãos públicos afins, e como eles são desenvolvidos os programas, projetos ou práticas do processo de gestão ambiental, tá? Nesses órgãos públicos. Então, nós trabalhamos com estudos multicasos,
nas micro-regiões de Dracena, Adamantina, Tupã e Marília, né, que é essa região aqui do oeste paulista, do extremo oeste. E aí nós tivemos 7 em Marília, os órgãos públicos, tá, relacionados à área ambiental, 7, 3 em Tupã, 5 em Adamantina e 3 também em Dracena, sendo ao todo aí 18 órgãos públicos participantes. E a atuação desses órgãos públicos eram bem diversos, desde recursos hídricos, extensão rural como um todo, defesa sanitária, animal e vegetal, a própria órgãos de educação, agronegócio, entre outros, tá? Então, foram elencados esses 18 órgãos públicos, e dentro dessa análise, nós vimos que todos os profissionais possuem formação superior, né, pensando na qualificação profissional e formação em educação ambiental. E todos eles estão ocupando cargos de direção, coordenação e supervisão, além de assistência técnica, pesquisa e outros. E dos 18 órgãos públicos, 4 possuíam profissionais mestres, e desses 4, 2 já são doutores, tá? Então, com uma formação aí bastante qualificada. Destaca-se também a diversidade de formações dentro desses órgãos públicos, estando à frente aí nas dimensões ambientais e afins, como relações públicas, oceanografia, geologia, zootecnia, medicina veterinária, química, biologia, sendo mais recorrentes pedagogia, agronomia e engenharia ambiental, tá? E quando se fala educação ambiental nos órgãos públicos, a gente viu que uma boa parte desses órgãos, dentre esses órgãos, são promovidos programas, tá? Tá vendo aqui? Bom, as cores aqui estão relacionadas às micro-regiões, tá? Então, aqui em relação ao programa, Marília é o que tem mais programa, vindo depois Dracena, né? Adamantina e Tupã, nós não vimos nesse período, tá? Que foi de 2012, 2013, 2012 a 2014, tá? Essa pesquisa. Só para contextualizar o tempo, né? Que a gente desenvolveu essa pesquisa em particular dos órgãos públicos. Em relação aos projetos, aí nós vimos que também tem vários, né? Todos eles têm projetos na área ambiental. Atividades também, todos eles têm, sendo que a Adamantina tem bastante atividades aí na área ambiental, mais, né, do que as demais, e outras formas que eles colocaram também de ações ambientais que não estavam nem em programa, nem em projeto, nem atividades, colocando de outras formas na visão dos órgãos públicos. Então, a gente observa aí que, quando se fala em educação ambiental nos órgãos públicos, a gente vê que está mais relacionada a um ou outro profissional que tem um olhar ou uma formação mais voltada para a questão ambiental, tá? É um processo mais personalizado do que institucionalizado. Então, depende mais do profissional que está atuando ali. Então, a atuação, a gente também observou, a atuação desconecta entre os órgãos, refletindo em desencontros estruturais, no estabelecimento e também condução de políticas públicas ambientais, né? Bem diversos, assim como também identificamos ações pontuais que acabam apontando para a importância e a necessidade da formação em educação ambiental nos cursos de graduação de diversos profissionais, dentro de uma abordagem crítica, interdisciplinar e participativa, né? Ativa, mais do que tudo. Então, é interessante colocar aqui a educação ambiental também nos órgãos públicos, aparece, existe sim essa ação, ela perpassa a gestão nos órgãos públicos, mas também é uma coisa interessante que é um processo ainda bastante personalizado, tá? No espaço não formal. Então, diante disso, nós observamos o quanto que a formação é importante, seja no espaço formal ou no espaço até não formal, como a própria formação corporativa de mudança de visão, de missão e atuação empresarial,
Então, é importante colocar, eu acho que é importante colocar até uma variável a ser inserida no planejamento estratégico de organizações, que inclui esse movimento, né, da educação ambiental nesse contexto empresarial, como uma estratégia que busca a excelência, o desempenho ambiental dentro do processo de gestão, partindo de diferentes visões entre os diferentes atores, como nós vimos aí, né, tanto dos órgãos públicos, quanto no setor empresarial, da agroindústria, como eu trouxe a vocês alguns resultados de pesquisas, até do próprio grupo do PGEA e nosso. E a gente observa que as bases epistemológicas de uma educação ambiental, mediante um campo de produção do conhecimento, da política e das práticas educativas, propõe o conhecimento de uma educação socioambiental crítica, apoiada em novas racionalidades e saberes, a partir de um olhar complexo, interdisciplinar, sobre essa realidade tão multifacetada que a gente tem, né? Então, quando se pensa em educação ambiental na formação e no exercício profissional, é importante uma, uma formação que propõe essa educação socioambiental crítica, né? E mais do que isso, eu acho que a gente também precisa pensar nesse diálogo dentro e fora da empresa, pensando na formação e no exercício profissional dos colaboradores, dos agentes que estão todos ali de alguma forma relacionados, tá? Além disso, também a gente observa que a educação ambiental não formal, que é dentro da empresa, por exemplo, alinhada à governança empresarial, ela é uma estratégia interessante, é uma estratégia eficaz para o alcance da sustentabilidade e contribui diretamente na formação continuada dentro da empresa e até fora dela, né? Fazendo com que as empresas assumam também o seu papel de cidadania, reformulando seus valores coletivos, tanto na comunidade externa quanto na própria comunidade interna, né? No ambiente corporativo, tá? E outra questão que eu quero colocar a vocês é que é necessário, no ambiente não formal, que outras instituições sejam corresponsáveis em propor novas estratégias de formação ambiental e de inserção da educação ambiental nos seus diversos contextos, principalmente não formal, né? Então, a gente precisa sempre pensar nas bases epistemológicas de educação ambiental. E dentro do espaço não formal, como corporativo, é importante que as instituições, as empresas, né, entre outros segmentos, possam ser corresponsáveis nessas estratégias. Assim como as redes ambientais, né, promovem disseminação de conhecimento, permitindo reflexões para uma sociedade sustentável, as redes ambientais também contribuem para pensar a educação ambiental no processo de gestão. E a tendência que a gente vê da educação ambiental no contexto empresarial é promovida bastante por meio do SGA e os 14.001, que eu falei um pouco antes na palestra, no início, e que a gente observou isso nas pesquisas. Já nos órgãos públicos, a educação ambiental é inserida predominantemente por meio de programas, projetos e atividades, né? Porém, seja no espaço empresarial ou em órgãos públicos, a educação ambiental carece de uma atuação crítica e política acompanhada de um processo contínuo nas práticas ambientais socioeducativas, né, dentro dos processos de gestão. Então, cada vez mais, a gente vê a necessidade de promover diversos espaços para a formação de equipes especializadas no contexto público e privado, dentro do âmbito não formal, para que tenham conhecimento das políticas públicas de educação ambiental no Brasil e que isso favoreça aí melhores processos de gestão. Então, diante disso, eu deixo a minha contribuição para todos vocês, para que a gente possa pensar cada vez mais nessa questão da educação ambiental dentro dos processos de gestão, no âmbito não formal em especial. Um abraço.